Minha máscara. Tá louco? Tá louco? Minha máscara. Tava esquecendo. Você rosinha, pô. Boa noite a todos. Se puder, só me dar um feedback do som. Boa noite, Marcos, Décio. Boa noite, vocês me ouvem? Deixa eu colocar aqui. Boareto, Antônio Carlos Brito, Iraci. Boa noite, Gláucia. Pedro, Laerte, Ricardão, boas férias. Sueli Portela, obrigado pelo retorno, Décio. Fátima Rodrigues, Lúcio Laerte, Gladys, Clarice, Enzo, Ricardo Serazo, Gesser, Valdir Picione, Paulo Duarte, Ana Guedes, Cláudia, Marcos Loureiro, Valéria, José Maurício, Deise, tudo bem, Deise? Albina, Valdenice, Paulo Gonzaga, Serjão, Fidelis, Francisco, Lúcio Costa, Michel Ferraz, Albina, Minoro, Mário Poleto, Ricardo Matos, Eduardo Beto, Regina Machado, Célio Genaro, Regino Alves, Beth Ferreira, tudo bem, querida? Antônio Duarte, Emerson Bertoso, boa noite, Marcos, Jonathan, Vilela, Socorro, tudo bem, Socorro, Amaral, André Arantes, Alex, João Rossati, Leda Natalício, José Carlos, Carlos Romera, Soraya, João Luiz, Américo, Geraldo, Aguinaldo, Ângelo, Cláudia, Sandro Menezes, Eugênio, Ronaldo Oliveira, Cadu, Elaine Santos, Graça, bem, amiga, Gilson Pereira, Luiz Santiago, Juarez, Jefferson, Marcelo Leite, Cíntia Aquino, Antônio César Fonseca, Luiz Pimentel, Eduardo Calamaro, Wellington, Sakamoto, boa noite. José Carlos Sarvanini, boa noite. Bom, são 19 horas, como programado, né? Aguiar, boa noite. Amarildo. Nós vamos iniciar a nossa live, né? É a nossa live aí que entendemos que já com algumas notícias que são boas, né? O que pelo menos nos dão
alguma luz aí no fim do túnel para uma série de coisas, até porque estamos cansados aí de tantas notícias ruins, né? Tantos problemas que enfrentamos aí nesse período, desde março para cá, e problemas com os nossos colegas de trabalho, com familiares e com pessoas aí do nosso convívio, e que esperamos que a partir de agora as notícias sejam positivas, acima de tudo. E que também, agora iniciando aí uma nova gestão aqui junto à prefeitura, nós vamos falar sobre isso, possamos voltar a discutir muitos assuntos que ficaram aí pendentes de encaminhamentos, de discussões, que são extremamente importantes aí para os empregados. E nós, logicamente, a diretoria de representação, ela não deixou esse período em nenhum momento de fazer qualquer encaminhamento, porém, muitos assuntos ficaram aguardando aí alguma possibilidade para a gente retomar essas discussões, e nós vamos tratar isso aqui com vocês hoje, e também falar para os empregados qual foi a avaliação da nossa reunião com o secretário de Mobilidade, Levi, e quais são as perspectivas e aquilo que os empregados podem receber como alguma avaliação preliminar sobre aquilo que desejamos aí dentro dessa gestão que se iniciou agora em janeiro. Nós mandamos aí nos grupos, né? Inclusive sempre peço para vocês curtir a nossa página no Facebook, no YouTube, cadastrar o número do WhatsApp no 997-460055. Agora também estamos com a plataforma Telegram, para aqueles que quiserem passar por essa plataforma também poderão receber os nossos informativos. Lembrando que a DR não abre grupo de bate-papo, então são grupos apenas de comunicação, e vocês podem se cadastrar e não terão um transtorno aí com conversas que não tenham relação com as nossas atividades. Hoje, a pedido aqui da assessoria de imprensa, nós mandamos aos grupos que haverá a exposição virtual São Paulo no Olhar da CT 2021. E para que os empregados enviem a sua foto até o dia 21 de janeiro. Se trata da comemoração do aniversário de São Paulo, e a CT convida aí funcionários administrativos, agentes de trânsito, demais colaboradores a participar, a compartilhar a visão que só vocês têm aí no dia a dia da cidade. Então, aqueles que tiverem imagens aí, realizando as suas atividades, aquelas que vocês entenderem que representam aquilo que vocês fazem no dia a dia, envie estas imagens, né, pelo WhatsApp 9688-6837, e até quinta-feira, dia 21, para que a área de marketing ela pede para que vocês enviem até 5 fotos, né, não são vídeos, são fotos, e elas serão aí trabalhadas aí por uma publicação que vai ser feita em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo. Bem bacana, e eu acho que é legal aí o pessoal poder participar. Como nós fazemos de costume, nós pedimos aí que os empregados façam as perguntas, né, para que eu e o Johnson possamos responder. Essas perguntas eu irei responder hoje, algumas que porventura vocês colocarem aqui na live, caso eu não consiga responder, nesse momento serão respondidas posteriormente, tá? E são perguntas e assuntos aqui que são importantes para a nossa comunicação. Primeiro que nós já vínhamos do ano passado com algumas diretrizes discutidas aqui com a área administrativa e até operacional para a reforma de alguns prédios operacionais. Então, assim como já vinha ocorrendo lá com o Tatuapé, Estaiadinha, ocorreu
uma reforma na Guido Calói, JET SO, né, com o apoio lá de um acordo que foi feito com a empreiteira, e agora, para que possa ocorrer a devolução dos containers, que estão alugados já há algum tempo lá, e a gente já vinha questionando isso aqui pela diretoria, o DSA irá atuar na reforma que vai ocorrer, que é necessária para poder fazer lá a entrega do vestiário masculino e do tráfego. Na sequência, há duas programações aí de prédios a serem reformados, o do Campo Limpo, da JET Oeste, e da Emília Marengo, da JET SE. Já tem uma pergunta aqui, aproveitando para responder, referente à mudança da Generali. Como havíamos falado, nós estamos acompanhando esse processo e, logicamente, preocupados em caso ocorresse algum tipo de mudança, que ela fosse dentro das condições adequadas para que os empregados pudessem vir ao prédio da Barão de Itapetininga em condições. Tá? Não houve, até o momento, possibilidade para isso, então o pessoal permanece na Generali por enquanto, mas ainda não está descartada essa possibilidade de mudança, porém, como eu disse, ela depende de alguns fatores, de imobiliário, entre outras coisas, e, logicamente, nós sempre estaremos atentos aí para saber se isso pode gerar, inclusive, problemas e até aglomerações aí de empregados. A Thomas Edison teve a aprovação lá da retomada do prédio, né? Então agora vai ter um pregão para fazer a reforma do prédio da Thomas Edison, no acordo que a CT fez lá com os proprietários, e acredito que dentro de 6 meses o pessoal da sinalização almoxarifado, eles deverão sair do prédio da Leopoldina para ir ao prédio da Thomas Edison. Tá? Uma outra questão também em relação às mudanças que ocorreram na GES, Zona Azul. Então, ainda tem alguns empregados que têm dúvidas, né? Nós comentamos sobre isso na última live, mas desde outubro para novembro, a Estapar, ela assumiu a atividade da Zona Azul, né? E de fazer a gestão da Zona Azul, e a fiscalização, ela também foi liberada aí a partir de dezembro, ou seja, os agentes da CT estão já fiscalizando as vagas de Zona Azul na cidade normalmente. Tá? Porém, os veículos da Estapar, que circulam pela cidade, não estão ainda realizando essa fiscalização. Eles ainda estão rodando, até para realizar mais alguns testes, mas ainda depende lá de alguns fatores para que os empregados que vão estar embarcados neste veículo possam sair fazendo a fiscalização dentro do veículo. Então, no momento, os veículos estão rodando, mas eles não estão fiscalizando. Apenas os nossos agentes, em viaturas próprias da CT ou a pé, e distribuídos agora, além do próprio CO Jacareí, na Emília Marengo, Sumidouro e Dona Brígida, né, onde fizeram pequenas reformas lá para adequar a chegada desses empregados nessas áreas. Tá? E então, logo haja aí alguma novidade sobre isso, nós informaremos a vocês. Em relação à mudança do pessoal GSU, né, existe uma turma, depois da desativação lá de Interlagos e de Itaquera, o pessoal se revezando, ora na Sumidouro, ora na Armênia, e com a possibilidade, há um projeto para a CT ativar um posto no Poupa Tempo, porém, ela ainda aguarda a negociação entre a Secretaria de Mobilidade e o DETRAN, para que isso possa ocorrer, e por enquanto os empregados deverão permanecer dentro dessas atividades nessas áreas. Tá? Bom, vamos lá. Aqui nós recebemos uma série de perguntas e eu já vou começar respondendo aqui para a gente otimizar o nosso tempo, que são muitas perguntas. Em relação ao Covid-19, falta a higienização das áreas e das viaturas em uso. As viaturas não são lavadas e aspiradas. Em relação à higienização das áreas, é uma atribuição do DSA e as equipes de limpeza a um contrato cumprido e que orienta que todas as áreas que têm algum problema de limpeza
peçam lá para o responsável pela área encaminhar um e-mail para o DSA responsável pela sua área, para que essa limpeza seja feita. Se ainda assim esses problemas permanecerem, vocês podem entrar em contato aqui com a DR, que nós faremos o contato diretamente com o DSA ou GRA, que é responsável pela limpeza dessas áreas. Já em relação às viaturas em uso, a CT ela fez um processo de licitação ano passado. Foram 3 lotes que foram licitados, mas o lote 1 e 2 teve problema. Apenas o lote 3 foi aprovado e nós temos apenas um posto que está fazendo essa lavagem, que é o posto São Paulo, aqui na região central. E aí o Johnson tem até mais informações para falar sobre isso. Com relação ao posto São Paulo, né, que é o que efetua as lavagens da viatura, isso é responsabilidade da área. A área a qual o empregado é lotado tem que solicitar a autorização para lavagem na GAF e orientar os empregados a irem até o local lavar. Então, a responsabilidade nossa, como empregado, manter as viaturas limpas, né? Inclusive, com lavagem ou sem lavagem, eu acredito que nós temos que manter a viatura limpa. Mas, de qualquer forma, tem que solicitar o tráfego, para que o tráfego solicite aos DPOs a autorização HAF para a lavagem. Quando receberemos novas máscaras, né? Então, já aproveitando para falar aqui de licitações, desde o final do ano passado, nós tivemos lá, já vimos cobrando uma série de licitações, né, que necessitavam de publicação ou aprovação da diretoria, entre elas a das máscaras, que já havíamos solicitado há mais de 4 meses, porém, como eu disse numa outra live, não poderia ser feito mais uma compra emergencial de máscaras, e as máscaras entraram num processo de licitação, como outros itens têm que entrar também. E na última reunião de diretoria nós colocamos isso em pauta, quando todo o processo já estava preparado, e através do pregão 026-2020, pregão 055 de 2020, haverá aquisição de 20 mil máscaras que serão distribuídas aí a todos os empregados. Então, está aprovada a compra destas máscaras para que esta distribuição ocorra o mais rápido possível. Também foi aprovado lá alguns itens que são necessários aí para melhores condições dos prédios, né? Foi aprovado colocação de película protetora nos prédios da Barão e Bela Sintra, né? Que tem problemas crônicos aí, principalmente de ar condicionado, e essa aprovação ela ocorreu. Então, em breve também elas vão estar sendo aplicadas. Em relação à Bela Sintra, está em fase final da implantação do novo sistema de ar-condicionado, que vai solucionar o problema lá daquele prédio, assim como também a modernização dos elevadores, que vive dando problema lá no prédio da Bela Sintra. E também com muito atraso, foi aí retomada aquele contrato, né, para aquisição de 134 equipamentos de ar-condicionado a serem instalados nos prédios operacionais, e a gente tem aí como principal demanda o prédio da Emília Marengo, que sempre nos cobra em relação a isso, e a gente vinha sempre cobrando o encaminhamento deste contrato, que agora está em julgamento de recurso, prestes a ser já aprovado e assinado com a empresa que irá fazer finalmente a instalação desses 134 equipamentos de ar-condicionado que serão em todos os prédios aí operacionais. Tá? Nós estamos com problemas aí no contrato de e-mail e o Office 365. Tá? Nós temos aí algumas licitações que estão dando problema e essa é uma delas. Foi aprovado também lá o pregão eletrônico para aquisição de 500 cadeiras giratórias, bem como também o seguro de vida em grupo dos empregados, que atualmente nós estamos com a Unimed Seguros,
e está sendo já está em curso aí uma licitação para a contratação de uma nova seguradora de vida, seguro de vida, para os 4.142 empregados. Nosso contrato vence no dia 1º de fevereiro. Aproveitando aí já para falar sobre a situação dos uniformes, nós recebemos já várias reclamações sobre isso. Como vocês sabem, a DR, assim que a gente assumiu, nós havíamos solicitado ali uma revisão dos uniformes da operação, sinalização, entre outras áreas. Foi feito um ajuste na cor da calça do uniforme operacional, para que ela se torne preta, e da sinalização que volte lá ao verde petróleo. Lá. E aí, esse processo, ele seguiu o seu curso, mas ele foi suspenso aí por um período, né, no momento da pandemia, o que atrasou mais ainda a aprovação e contratação de uma empresa que irá fornecer esses itens. Porém, agora a informação é que os uniformes, eles estão sendo confeccionados, né? Apresentou um problema no uniforme da sinalização, que vai ter que ter aí, me parece, uma revisão dentro desse processo, mas os uniformes operacionais, eles já estão sendo confeccionados com a previsão de entrega para o mês de abril ou maio desse ano, que é o prazo final. Mas pode até ser que seja antecipado para abril. Nós pedimos para que todas as situações apontadas por vocês sejam lá consideradas. Porém, nós já estamos aí com vários empregados sem condições de utilizar os atuais uniformes, e temos que lembrar que dentro do nosso acordo coletivo, fica, na cláusula 23.5, fica isento de punição o empregado que, pela falta comprovada de uniforme e roupas profissionais para a tropa, estiver realizando suas atividades laborativas sem os respectivos uniformes de roupas profissionais. Ou seja, eu já recebi várias imagens aí de problemas com uniforme, empregados que entregaram o uniforme marrom e agora ficaram com o amarelo, e o amarelo já não tem condições. E se as pessoas não tiverem mais condição de utilizar esse uniforme, a orientação é que façam um relatório, entreguem na sua área, para que a sua área tome conhecimento disso. O empregado não tem condição mais de usar a camisa, a empresa então forneça um colete refletivo e ele saia com um colete. Se ela não tem a calça, ele sai com uma calça jeans, enfim. Mas essa comunicação tem que ser feita por escrito, e aí o empregado não estará sujeito aí a punições. Infelizmente, chegamos a essa situação, o que é lamentável, porque o agente de trânsito é o cartão de visita da empresa, e hoje é lastimável ver como os nossos agentes estão trajados, né, ou mal trajados, né, vamos dizer assim. Já, então, em relação a processos que estão em andamento da licitação, nós temos botas, botinas, cinto, tarjetas, os uniformes da operação, como disse, da GAF, e, infelizmente, deu problema aí no uniforme da sinalização. E alguns itens da sinalização que eram itens importantíssimos de segurança, lá o cinturão de segurança, talabarte, eles já estão sendo programados a entrega desses itens, então em breve a sinalização estará recebendo também esses itens aí que compõem EPIs. Mas nós tivemos um problema, e é bom falar isso, porque a gente cobra, logicamente, as áreas envolvidas em relação a esses processos, mas nós tivemos problemas. Então, se prepara toda uma licitação, faz as pesquisas, abre todo um processo, aprova esse reunião de diretoria até ser publicado, mas podem ocorrer situações no meio do processo ou onde está ocorrendo um pregão. Nós tivemos um pregão aí com 15 itens, EPIs, que envolve luva de vaqueta, luva de raspa, entre outros EPIs, e que deu problemas. E a CT não vai ter o que fazer, ela vai ter que refazer o pregão, porque ele apresentou problemas. Normalmente as empresas que não estão habilitadas, elas não podem concorrer ou não podem ser consideradas vencedoras de um pregão. E aí é bom que o empregado sempre saiba que nem sempre tudo dá certo no processo. A gente faz a gestão aqui
para que as coisas ocorram dentro de um planejamento, com antecedência. Estamos enfrentando muitos problemas em relação a isso aqui, e a DR sempre tem cobrado, mas mesmo depois, quando isso chega lá na hora de fechar uma licitação, pode apresentar problema e até mesmo recursos lá no Tribunal de Contas, enfim. E aí isso foi o que aconteceu. Bom, vamos retomar aqui. A Prefeitura Municipal vai manter o ponto facultativo do Carnaval em função do aumento de casos de Covid na cidade? A Prefeitura Municipal, ela não soltou ainda, nós estamos aguardando um decreto para saber efetivamente como vai ficar o Carnaval, né? Vocês sabiam que havia já o anúncio de que o calendário do Carnaval ele foi prorrogado, se não me engano, para o mês de junho, mas não se falou como ficaria aquela semana do Carnaval, e até o momento nós não temos essa informação. Estamos aguardando uma publicação. A Prefeitura, ela fala que esse adiamento do ponto facultativo está condicionado à eficácia ou não do Programa Nacional de Imunização. Então, vai depender do decorrer aí da campanha de vacinação, como vai ficar. Então, São Paulo ainda não tem adiado o calendário do Carnaval. Bom, aqui uma outra pergunta. A perspectiva de vacinação eu vou deixar para responder depois. A gente está com um problema aqui no sinal. Algumas pessoas falam que está travando. Bom, os empregados serão obrigados a tomar vacina. Isso aqui eu vou responder depois, após a vacinação. Em relação ao home office, quando será implantado o teletrabalho na CT? Isso ainda está em discussão. Nós não conseguimos ainda fazer com que o teletrabalho atenda ao decreto do prefeito, né, seguindo os requisitos e condições que são necessárias para isso, que envolve equipamentos, que envolve sistema, e que também, que fique claro que todo o teletrabalho, ele envolve uma mudança do contrato de trabalho e também aditivos que são necessários de serem feitos no acordo coletivo. Então, por enquanto, isso não evoluiu, né? Não é uma coisa que vai deixar de ser feita, né? Mas, por enquanto, nós não conseguimos evoluir nisso. Como eu disse, temos até algumas licitações aí que poderiam resolver isso, além também da aquisição de computadores e equipamentos para isso. Um assunto polêmico aqui em relação ao VR e VA. A Verocard atendeu todas as exigências da licitação? Quando os cartões serão trocados? Enfim, a Verocard apresentou a relação de estabelecimentos, que nós não tivemos acesso. Isso está na responsabilidade da Gerência de Recursos Humanos. A CT exigiu 3.000 estabelecimentos para o VA e 5.000 para o VR, e pela informação que nós recebemos, a Verocard apresentou uma relação de 18.000, muito superior lá ao número de estabelecimentos que estavam previstos. Então, foi feita uma amostragem, né? Algumas pessoas entraram em contato com essas empresas que estavam na relação que a Verocard nos informou, e não na relação que alguns estão consultando no site, tá? Fique claro isso. E agora a Verocard tem que apresentar os contratos destas empresas para comprovar que elas, de fato, estão regularmente cadastradas. Enquanto isso, a Sodexo permanece com os benefícios aí de VR e VA, que já vai, com certeza, ocorrer agora no mês de fevereiro, podendo até se estender para o mês de março, dependendo aí do andamento da situação. Mas, por enquanto, está seguindo os trâmites aí previstos no processo de licitação, e até o momento a Verocard está cumprindo isso. Mas, como eu disse, vamos ter que aguardar aí a comprovação disso para poder afirmar que ela, de fato, vai ficar com os nossos benefícios. Com relação
ao credenciamento de empresas, né? Tivemos alguns empregados que nos procurou, pedindo para que solicitasse a Verocar que credenciasse alguns estabelecimentos. Mas é o inverso. O estabelecimento que os senhores utilizam tem que procurar a Verocar. Não pode a CET, por ser uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, determinar qual é o local onde será credenciado. Ela apenas dá diretrizes. Não fala assim, ó, você deve credenciar o supermercado o Irmão X, né? Então é o contrário. O estabelecimento que você utiliza solicita a Verocar que ela, dentro dos parâmetros dela, que ela efetua o credenciamento. Em relação ao controle de jornada, o aplicativo, que nós já mencionamos em outras lives, nós continuamos a cobrar isso. Nós documentamos isso, mandamos isso à chefia de gabinete da presidência, para que a CET coloque para operar este aplicativo, que ficou um período aí em fase de testes com a gerência de informática. Então, até o momento não nos deram um retorno, e assim que a gente tiver alguma coisa, a gente vai falar sobre isso, mas nós cobramos novamente isso para que a empresa coloque em prática aí esse aplicativo. Em relação a PDV, quando será aberto o PDV e os critérios para adesão serão iguais do último PDV? Existe possibilidade? Se não houver PDV, é possível haver um acordo individual para desligamento? Então, esse assunto PDV não foi discutido internamente, tá? Não é uma coisa que está discutida e nem foi sequer apresentado nada sobre isso. Se existe possibilidade, pode existir, assim como houve o ano passado e acabou não acontecendo, né? Em janeiro do ano passado, vocês lembram que era para ter ocorrido um PDV e ele acabou não vingando, mas se tivermos alguma novidade sobre isso, nós informaremos a vocês. Não sabemos quais regras, nada disso, como eu disse, porque isso não foi discutido. Em relação ao PPR, quais as últimas informações? Pode falar. Só voltar aí a questão aqui, ele questiona se não houver PDV, é possível haver um acordo individual? Existe essa possibilidade na legislação. No entanto, o acordo requer a concordância de ambas as partes, né? E até o momento, a CET não tem essa autorização para fazer esse acordo, tá? Então, é só para deixar claro isso, que nem mesmo o acordo que está previsto no artigo 484A da CLT está, nesse momento, é possível ser realizado na CET. Em relação ao PPR, como a gente sempre fala, é um assunto do sindicato, né? A empresa está em fase de recurso e o tribunal está em recesso. Não sei se tem mais alguma... Não está em recesso. Já voltou, né? Já voltou. Mas a empresa ainda não apresentou o recurso, mas eu oriento que procure o sindicato. Eu acho que o sindicato está mais capacitado para discutir esse assunto do que nós. A respeito do PAMO, o PAMO oferece cobertura para a telemedicina? Sim, o PAMO oferece, né, para o sistema de teleconsulta, só que ele não cabe para todas as patologias, né, porque nem sempre os médicos vão conseguir fazer o atendimento, caso necessite de exames, entre outras coisas. Mas está, sim, oferecendo cobertura de telemedicina. Haverá troca para o plano privado, como na SP Trans? Então, o plano da CET, o ano passado, nós chegamos, inclusive, a percorrer as áreas para falar a respeito disso. Nós não concordamos, como dissemos aí no início da gestão, com o encaminhamento que estava sendo dado para a mudança do nosso plano de autogestão, nos moldes que a JOF apresentou aqui para a companhia, e, como eu já disse, conseguimos
fazer com que aquela proposta, eles declinassem daquela proposta, e aí, de lá para cá, nós conseguimos fazer muitas discussões aqui, internamente. A SP Trans, desde novembro do ano retrasado, né, já está com um plano de saúde, a Unimed com cobertura nacional, e nós estamos, sim, aguardando agora a retomada dessas discussões para que possamos plano de assistência médica. Lembrando que agora é a Infoway que faz essa gestão do nosso PAMO. Estamos tendo muitas reclamações quando o empregado chega lá para algum atendimento, pela demora para autorização de consultas e exames, entre outros procedimentos. A gente vai conversar com a área responsável por isso. Porém, nós estamos conseguindo aqui internamente, junto com a área de RH e DCP, resolver a maioria dos casos. A gente está tendo um bom diálogo aqui com a área responsável. Porém, vamos caminhar provavelmente para a discussão dessa mudança do plano e informaremos vocês sobre esses detalhes e esperamos que seja nos moldes da SP Trans. Em relação aos motociclistas, a operação Comos voltará quando? Será que a turma que entrou em 2010 terá a oportunidade de pilotar ou irão continuar beneficiando os mais antigos? Nós temos uma expectativa da volta dos motociclistas. Entendo que é uma atividade importante para a operação, que perde muito e perdeu muito da agilidade aí e atendimento a uma série de ocorrências, e nós trabalhamos com essa expectativa, sim, de volta dos motociclistas. E ela, quando pergunta se haveria a possibilidade de haver um revezamento com os mais antigos, nós paramos justamente nesse ponto, né, em março, quando nós levamos essa demanda e discutimos com a SET. Já havia, sim, uma discussão bem adiantada sobre isso, com a possibilidade de um revezamento e tendo um procedimento nos mesmos moldes da DEC Noite, mas infelizmente aí com a pandemia tudo foi suspenso e também essa atividade de moto que nós consideramos muito importante. Então, nós entendemos que existe sim essa possibilidade de voltar. Estamos aguardando aí algumas definições para poder retomar esse assunto e trazê-los a vocês. Em relação ao PCCS, na última live falou-se da SGD, promoção sobre acordo com a diretoria. Tem novidade sobre isso? Existe a possibilidade de acontecer em 2021 a rodada de promoção horizontal, como houve em 2018? Qual a previsão de certificação, sendo que a última foi em 2012? E haverá equiparação salarial, principalmente dos agentes de trânsito 2? Então, nós falamos sim na última live sobre o SGD e promoção, porque havíamos tido uma reunião com a chefia de gabinete da presidência e apresentamos lá. Na realidade, a gente já havia apresentado desde setembro do ano passado uma proposta de movimentação que o ano passado seria pela antiguidade, né? E essa promoção por antiguidade, que ocorre nos STEPs, poderia ocorrer, e a proposta é que ela fosse, inclusive, já com algumas mudanças dentro do plano de cargos, dentro dos estudos que a diretoria de representação realizou. E quais seriam essas mudanças? Por quê? E por que isso? Porque nós levantamos que em torno de 1.000 empregados hoje estão estagnados na carreira, não tem mais steps a evoluir, ou estão no último nível da sua carreira, e são em torno de 1.000 empregados. Então, nós pedimos, neste encaminhamento, que quebrasse esta questão dos níveis, abrindo a possibilidade de evolução pela antiguidade e pelo SGD, mas, infelizmente, isso não foi adiante, até porque foi aprovada a Lei Complementar 173 de 2020, que proíbe qualquer tipo de progressão salarial, que só poderá ocorrer a partir de janeiro de 2022. Haja visto aí o reajuste que ocorreu do salário dos prefeitos e secretários, e que também não vão poder ocorrer dentro deste período. Então, por conta disso, ele foi abortado.
E então não existe possibilidade, né, dessa promoção ocorrer agora, não que ela não possa ser discutida e negociada, mas eu já descarto aí a possibilidade de a gente ter algum tipo de certificação no futuro. Nós entendemos que nós temos que estar muito pé no chão. É possível a companhia ter um plano de cargos viável, sem muitos custos, fazendo uma mudança total nesse sistema de avaliação de desempenho. O SGD, ele que inclusive não aconteceu, né, em função aí da pandemia, ele foi suspenso aí nesse período de 2020, poderá ser retomado agora em 2021, mas entendo que esse sistema tem que ser totalmente revisto, a gente ter um outro tipo de avaliação, um outro processo mais confiável e menos subjetivo, onde as pessoas poderão evoluir sim dentro da carreira, né? E esperamos que também possa se quebrar essa barreira dos níveis, e os empregados possam fazer as evoluções dentro desse processo, agregando a isso outros conhecimentos, títulos e outras formas de avaliação que vão beneficiar aqueles que poderão ter boas avaliações no novo sistema, totalmente reformulado, mas também associada a outros fatores, ter um plano de carreira mais moderno e apropriado para as nossas atividades. E eu deixo sempre claro, quando vem uma pergunta como essa de se haverá equiparação salarial dos agentes de trânsito 2, não vai nem do 2, assim como não haverá do 1. E eu sempre fui muito transparente com vocês. Isso não existe, não há essa possibilidade. Pessoas no passado chegaram a prometer isso. Não existe possibilidade disso ocorrer. Né? Qualquer progressão salarial dentro de um cargo como o nosso, um cargo público, ele tem que ser dentro desses processos legais. Então, o que a gente está propondo é abrir isso, é trazer um tratamento, principalmente na carreira de nível médio, uma isonomia da carreira de nível médio e um aumento das perspectivas de evolução dentro desse processo, e é isso que nós estamos retomando aqui com a área de recursos humanos. Então, a DR já colocou essas situações e dentro dessa nova gestão, desse novo planejamento, nós iremos retomar estas discussões e tornar os cargos mais amplos possíveis, dentro de possibilidades que não hajam tantas travas como temos hoje e criem as perspectivas para que todos possam ter aí estas evoluções dentro desses processos, mas com esses objetivos. Tá? Eu sempre fico e falo muito claro aí, sou muito transparente em relação a essa situação que envolve carreira. Mas eu entendo que esse período agora de 2021 é um período suficiente para a gente reestruturá-lo, para que a partir de janeiro do ano que vem esses processos possam ser retomados, porque somente a última prova, né, de certificação ocorreu ainda na nossa gestão lá no passado, e de lá para cá pouco se evoluiu nesse processo. Inclusive foi um tema da nossa reunião com o secretário que eu vou falar na sequência. Em relação às compensações de horas, o aviso 028, poderá ser feita a partir das 7 da manhã. As pessoas que estão entrando às 7 por conta da pandemia poderão fazê-lo até que data? É possível voltar ao horário móvel das 7 às 19? Olha, esse assunto do horário móvel é um assunto que é bem polêmico, né? E a nossa posição é que, assim, a gente entende que ele deveria voltar principalmente por dois aspectos. Os que estão hoje desenvolvendo atividade presencial estão acumulando feriados a serem compensados desde o ano passado. E, logicamente, mesmo com o prazo do aviso geral terminar em outubro de 2021, e se persistir aí o período de pandemia ele poder ser prorrogado, nós entendemos que há necessidade, sim, de se ampliar esse horário para facilitar a compensação dessas horas. Assim também como aquelas do pessoal do grupo de risco aí, que tem um número elevado de horas a serem compensados,
isso pode ajudar e a gente vê com uma possibilidade disso evoluir, mas ainda não está nada definido em relação a essa situação. Com relação a isso, cada chefia ela tem autonomia para decidir se pode ou não ocorrer essa compensação aí antes do horário móvel, né? Ele só tem que justificar a necessidade dos senhores desse horário, mas cada chefe aí tem autonomia para isso. A pergunta seguinte é: alguma previsão para desligamento dos empregados maiores de 75 anos e que se aposentaram recentemente? Que isso aí diz respeito à emenda constitucional 103, de 13 de novembro de 2020. Vou passar a palavra para o Johnson. Previsão para a dispensa desse pessoal, eu não posso falar que tem. Não tem uma data exata de que isso vai ocorrer. Mas irá ocorrer. Não sabemos o momento. Hoje ou amanhã, mas ocorrerá esse desligamento. Tá? Muitos empregados nos procurou perguntando se, com essa indecisão, vamos falar assim, se eles seriam obrigados a devolver os valores recebidos. Não. A responsabilidade não é do empregado, e sim da empresa que não tomou aí um posicionamento com relação a isso. Se tiver que ressarcir os cofres com relação a isso, não será o empregado. Né? Então, a gente aguarda essa decisão. Como eu falei na última live, eu entendo que o empregado maior de 75 anos tem que receber todas as verbas rescisórias, inclusive aquela prevista no acordo coletivo e os 40%. Veja bem, empregados maiores de 75 anos. Os empregados que aposentaram, teve a concessão, né, vamos falar assim, que teve a vigência do recebimento da aposentadoria após o dia 12, ou seja, do dia 13 do 11 de 2019 em diante, nós também entendemos que deve receber todas as verbas rescisórias, exceto os 40%, porque não há previsão legal para isso. Com relação a uma outra pergunta, se eles estão esperando baratear as rescisões para dispensar, eu não acredito, porque o momento que os senhores se aposentaram está em vigência o acordo coletivo. Então, tem que receber tudo isso. Né, todas aquelas verbas previstas no acordo coletivo, exceto os 40%, para aqueles que aposentaram a partir do dia 13 de novembro. Então, fiquem tranquilos que a responsabilidade não é do empregado, e sim da empresa que não está cumprindo a lei, se assim entender as outras pessoas. Bom, sou aposentado e continuo na ativa da CT. Todos esses meses, entre 10 e 12, a CT acreditava na minha conta do FGTS. Em janeiro, pelo menos até ontem, esse depósito ainda não ocorreu. Sabem o motivo? O problema é um problema operacional da Caixa Econômica Federal. Então, tem que procurar a Caixa Econômica para reclamar sobre isso. Não é possível aproveitar essa situação, a empresa atender alguns BTS, coisa que alguns de nós estamos tentando há muito tempo? Olha, eu entendo que essa situação, nós estamos com as áreas aí bem desbalanceadas, vamos dizer assim, né? Porque isso, logicamente, estava em função do número de empregados que saiu de uma determinada área para outra. Eu tenho conhecimento que algumas áreas estão fazendo internamente, dentro da própria gerência, esse rebalanceamento. Mas, no caso aqui, uma boa parte desses BTS são operacionais, eu entendo que a pergunta é para isso. Eu acredito que isso possa ser discutido aí com as áreas responsáveis. Porém, nós temos uma situação aí que eu vou falar na sequência sobre o grupo de risco, a possibilidade de retorno. Então, nós temos que ver aí como é que vai se dar esse processo para saber se isso possa ser implementado. Mas acredito que possa ser discutido, sim.
como que ficou o acordo, o nosso acordo coletivo? Nosso acordo coletivo está mantido pela uma decisão judicial, a qual a empresa recorreu e está aguardando aí julgamento no TST em Brasília, né? Então ele permanece aí vigente, todas as cláusulas permanecem vigentes aí até o momento. Mas qualquer informação com relação ao acordo coletivo, o mais capacitado para falar sobre isso são as entidades sindicais, o Sindicato dos Engenheiros e o Sindivia. É importante até aproveitar a pergunta para dizer o seguinte: não vamos nos esquecer que exatamente há um ano atrás nós estávamos tomando conhecimento de uma diretriz da JOF que era de negociar todas as cláusulas do acordo coletivo que excedem aquilo que está previsto na CLT. Ou seja, tudo que está além da CLT estaria num ponto de discussão, podendo ser excluído do acordo ou diminuído, né? Mas a diretriz da JOF é para que essas discussões ocorressem, né? Essa diretriz para todas as empresas municipais. Tanto é que nós promovemos um encontro das diretorias de representação, conselho de representantes e sindicatos, para discutir esse assunto e traçar, naquela época, estratégias já de negociação. E aí, por conta da pandemia, isso foi tudo suspenso, né? E no nosso caso, como o Johnson falou, nós temos aí a database reconhecida, mas acreditamos aí que o governo em breve vai querer retomar essas discussões, mas é um assunto que envolve o sindicato, mas é sempre importante lembrar que essas diretrizes já existiam lá atrás e acredito que isso não irá mudar. O nosso, já falando da questão financeira, eu queria dizer o seguinte: o orçamento que foi aprovado na Câmara Municipal foi de 1.031.603 milhões. É um orçamento muito aquém da nossa necessidade. Em 2020, também não tivemos um orçamento de acordo com as nossas necessidades. No serviço de engenharia que envolve folha de pagamento, nós iniciamos o ano de 2020 com a necessidade de suplementação da ordem de 83 milhões. E conseguimos ter estes valores aí no decorrer do ano, tanto é que a CT acabou fechando o ano sem problemas em relação à questão orçamentária e ela conseguiu essa suplementação. Porém, em 2021, o cenário é totalmente diferente do ano passado. Nós não temos mais os 100 milhões de verba da Zona Azul, né, que eram verbas direta da CT. Dentro desse orçamento de 1.031, não houve compensação desses valores que nós não iremos receber mais. E, associado a isso, também não temos recursos de eventos, porque os eventos estão suspensos. Há uma perspectiva de serem retomados no meio do ano em diante. Porém, o cenário para a CT para 2021 é a necessidade de suplementação da ordem de 197 milhões. Então, é um cenário muito complicado, é uma situação muito difícil para nós, e nós vamos ter muito trabalho esse ano para que esses recursos, esse orçamento, chegue dentro daqui da companhia, porque isso pode trazer problemas para nós aí no decorrer do ano. Então, é muito preocupante. E nós não estamos iniciando o ano com uma perspectiva boa em relação às questões orçamentárias. Então, vamos dizer assim, estamos aí com um sinal de alerta em relação a essa situação, e é importante que os empregados tenham conhecimento disso. Nós vamos ter que fazer um trabalho e contar aí justamente com o apoio de todos nessas questões. Situação do pessoal do grupo de risco. Quando os empregados do grupo de risco retornarão ao trabalho, plano de retorno antes da vacina, existe, se há, após a primeira dose, a possibilidade de retornar. Quem não tomar a vacina poderá retornar ao trabalho? Não é possível o retorno dos empregados que querem trabalhar? Enfim, deixa eu já ir respondendo.
Então já vou antecipar o seguinte: os empregados do grupo de risco não voltam à atividade sem a segunda dose da vacina. Isso já praticamente é uma questão já quase que fechada, porém o governo é que vai definir de que forma que isso vai ocorrer. Mas, assim, a possibilidade de retorno antes da vacina, praticamente ela não existe. A gente vai ter que aguardar aí a comunicação do governo, porque agora tem o Plano Nacional de Vacinas, entre outras coisas, e dentro disso é que se fará aí um planejamento ou um plano de retorno a estes empregados, todos eles com base nos decretos, nas comunicações oficiais do governo. Mas antes da vacina, e mesmo com a primeira dose, não existe aí, na nossa opinião, esta possibilidade, tá? Quem não tomar a vacina poderá retornar ao trabalho? É muito complexo essa questão aí de não tomar a vacina, né? Cada um tem, né, o direito de acreditar ou não na eficácia da vacina. Só que o STF, no final do ano passado, ele teve uma decisão até um pouco meio complexa, né? Que ela fala que a vacina não pode ser forçada, mas que pode ser limitada, pode se trazer restrições às pessoas que não tomarem a vacina, entre elas a execução de algumas atividades. Se houver uma determinação da empresa de que só retornará ao trabalho os empregados que tomar vacina, né, infelizmente o empregado, mesmo aqueles que não acreditam na eficácia da vacina, vai ter que decidir. Ou toma vacina, ou corre o risco de ser dispensado até por justa causa. Mas isso a gente tem que esperar para ver qual vai ser o posicionamento do governo aí com relação a isso. Haverá ou não custo para bater horas devidas? Olha, nós já... Isso era um assunto que estava bem adiantado aí e que infelizmente não teve prosseguimento, né? Nós tínhamos aí, como eu disse em outras lives, feito uma discussão quando a gente estava até num outro momento aí da pandemia, para termos aí um plano de retorno gradativo dos empregados às atividades presenciais, e aí esse assunto dos cursos para abatimento de horas parou e por enquanto não foi retomado, tá? Poderemos usar as próximas férias para bater horas devidas? Essa decisão consta no contrato que assinamos. Será optativo ou obrigatório usar férias para pagar horas? Haverá descrição de quantas horas devemos e quantas horas as férias representam para abater? Eu, sinceramente, não vejo, desde quando a MP 927 perdeu a vigência, em julho do ano passado, tudo que estava agora previsto para ocorrer posteriormente, que as férias já foram antecipadas. Então, nós não vamos poder fazer mais uso disso. Esse é o nosso entendimento. Não há essa possibilidade. Mas a maior preocupação, foi o que eu falei aqui na última live, que todos os empregados que estão em banco de horas, né, que são mais de 1.200, já deviam, até o final de outubro, 784 horas. E pela MP 927, essas horas poderiam ser compensadas em 18 meses, ou seja, 18 meses, 784 horas. De outubro para cá, esse número de horas é maior, mas como compensá-lo se a previsão da MP 927 era para 18 meses? Então, há uma situação aí a ser resolvida, há uma incógnita em relação a essas horas posteriores àquelas que seriam compensáveis em 18 meses. A outra situação é daqueles que entraram no grupo de risco posterior à perda da vigência da MP 927. Então, não existe banco de horas. Então, aqueles empregados que estão completando 60 anos, completaram 60 anos daquele período para cá, ou que tiveram aí alguma comorbidade e entraram no grupo de risco, não tem banco de horas, que é um banco de horas negativo. Então,
existe uma situação a ser resolvida em relação à situação anterior e à situação atual, né? E o empregado, como que eu vou falar para o empregado quantas horas ele tem, quantas horas ele deve hoje, sendo que nós temos que definir como que vai ficar essa situação, tá? Independente do momento que retornarão à atividade, isso aqui precisa ser, de certa forma, resolvido. Entendemos que desde do decreto, da portaria e da aprovação em RD, todas as áreas têm autonomia em definir um plano de trabalho aos empregados que se encontram nessa situação. Logicamente, aqueles que são agentes de trânsito de nível 1 a 4, agentes de transporte e alguns cargos da sinalização, não teriam condições de realizar o teletrabalho. Mas existem muitos outros que precisam ter esta definição e as áreas têm autonomia em definir isso, tanto em retirá-los do banco de horas como em colocá-los. Isso não mudou, tá? Não mudou e a RD dá essa autonomia para que as áreas façam isso. Porém, a companhia precisa definir o que vai ser feito em relação a essa situação e a DR promoveu todas as ações necessárias para isso. Estão consignadas em ata. Nós tivemos discussão com a antiga secretária de Mobilidade, Elizabeth França, sobre isso, sobre essa situação, porque ela cria um problema não só para quem está em banco de horas e grupo de risco, mas também para os que estão em atividade presencial. Então, nós estamos insistindo com todos aqueles envolvidos nesse processo para que a gente viabilize as situações, logicamente, aí pensando no retorno daqueles que puderem retornar, mas também nessas situações que entendemos são ponto de muita preocupação para todos. Então, por enquanto, não há uma definição, né, de retorno, como eu disse, muito provavelmente somente com a vacina. Não há outra forma para isso. Nós tivemos aí, deixa eu ver, antes de falar aqui o último assunto da reunião com o secretário, também tivemos questionamento da pessoa da DEC Noite. Nós estamos próximos de um novo ciclo da DEC Noite, então nos envie propostas de mudanças do POP da DEC Noite, porque este ano, provavelmente, nós não teremos como usar o SGD para a escolha da DEC Noite. Então, quem tiver ideias e propostas, encaminhe para nós, para que a gente discuta com a SET em relação a essa situação. Nós tivemos, inclusive, a reunião com a SET para discutir melhor a questão que envolve estado de atenção, hora extra, as viaturas para manutenção, lavagem, a questão dos motociclistas também foi abordado, o grupo de risco, o teletrabalho nos aspectos que eu coloquei agora, as mensagens dos painéis de mensagem variável, né, os PMVs, que precisam ser revistos, questão da DEC Noite, uniforme e materiais das viaturas, tá? Então, esses assuntos foram abordados lá com o Paulo Eduardo da SET. Olha, tem mais um questionamento aqui, é sobre a abertura de CAT com relação ao Covid, né? A Covid, desculpa. A ACT, ela está seguindo uma nota técnica do Ministério da Economia, que é a nota técnica 56376-2020. Então, eu recomendo o seguinte, cada empregado aí que foi infectado, pede para o chefe do departamento buscar orientação junto ao DSS. Só ele é capacitado aí para falar se foi ou não um acidente de trabalho. Porque com a perda da vigência da emenda da medida provisória 927, voltou tudo que era antes, tá? Inclusive a questão do nexo causal de acidente de trabalho. Então eu oriento que o chefe encaminhe o CAT para o DSS e o DSS avalia aí se é ou não acidente de trabalho. Tá. Bom, nós recebemos aqui algumas perguntas, né? O pessoal imaginando, talvez que nós teríamos ainda a reunião com o secretário, né? A reunião já havia acontecido, nós estamos fazendo a live para falar
os assuntos que foram abordados. Mas é importante até comentar aqui o que encaminharam para nós, né, como tema de discussão com o secretário, porque pela conversa que nós tivemos com ele na semana passada, ele nos pareceu uma pessoa muito acessível, né, e aberta ao diálogo, e foi muito importante essa reunião que nós tivemos com o secretário de Mobilidade, Levi. E aí chegaram aqui algumas perguntas a respeito de concurso público, abertura de PDV, por que o tratamento é diferente entre CT e SP Trans, exemplo do PPR, motociclistas, os projetos para implantação, seja ele qual for vertical, horizontal, e semafóricos precisam ser integrados, sejam planejados, executados de forma assertiva, que eu concordo, né? Tem aqui alguns exemplos que o colega citou. É necessário um modelo de gestão em números de gerência e departamentos sejam reduzidos, esta é uma forma de reduzir custos sem afetar serviços prestados. A forma como os contratos de prestação de serviço e manutenção semafórica precisam ser alterados. Não creio que um prestador tenha que receber por visita, né, por acionamento, no caso dos semáforos, né. Toda vez que um cruzamento apresenta problema, na forma atual, qual é o interesse dele em resolver em definitivo? Se toda vez ele vai receber, né, quando for acionado. Verdade. Sugiro que o prestador tem que receber se não há ocorrência de problema, e toda vez que apresentar problema, haverá um deságio do valor a pagar. Isso mudará a lógica existente, pois o prestador vai ganhar mais se estiver funcionando. Eu concordo plenamente aí, e até aproveitando aqui uma parte que falou dessa questão que envolve redução de gastos, antes de entrar no assunto que a gente discutiu com o secretário, nós tivemos aí no dia 31 de dezembro a publicação do decreto 60041, em que fala aí que dispõe sobre ações e medidas objetivas na redução de despesas no âmbito da administração direta e indireta no município de São Paulo. Isso nos envolve proposta de redução de, no mínimo, 10% dos cargos e empregos de provimento em comissão, bem como funções de confiança, né? E cabe aos titulares dos órgãos e entidades da administração direta e indireta revisar e renegociar todos os contratos, convênios, termos de colaboração, entre outras coisas, e justificar a necessidade da sua manutenção, reavaliar as condições ajustadas, visando a redução do objeto do ajuste de renegociação dos valores. Dia 31 de dezembro de 2020. No dia 6 de maio de 2020, a Diretoria de Representação apresentou para os demais diretores, diante da grave crise econômica e financeira que assolará a cidade de São Paulo, ou seja, que já era previsto que isso ia acontecer, e consequente diminuição da arrecadação tributária, solicitamos a revisão e estudos minuciosos sobre qual a necessidade de manutenção dos atuais contratos firmados pela companhia, bem como a necessidade de futuras celebrações. E respectivos estudos deverão ocorrer os riscos jurídicos e econômicos inerentes a cada contrato, com parecer conclusivo sobre a possibilidade de revisão ou rescisão antes do termo final dos contratos. Solicitamos também uma avaliação sobre a atual estrutura da companhia, observando inclusive o número de cargos de assessores. Também no Conselho Fiscal, onde nós temos um representante, foi apresentado lá um estudo para reduzir, né, o custo com cargos comissionados, que, aliás, tem um custo muito menor em relação ao desligamento, porque não há multa de 40% de desligamento, e com base numa decisão da STF, no intuito de auxiliar e negociar com a Prefeitura a obtenção de mais recursos financeiros para a empresa. Portanto, este decreto, ele vem, vamos dizer assim, sacramentar tudo aquilo que desde o ano passado, desde maio, quando a gente apresentou isso aqui para a companhia, já deveria estar sendo feito e, logicamente, teríamos talvez aí um cenário um pouco diferente para esse ano de 2021, justamente pela situação que eu coloquei agora aí em relação ao nosso orçamento e a nossa necessidade de uma suplementação totalmente fora do normal. E esperamos realmente que agora essas reduções e essas revisões, elas possam ocorrer e
não sobre para aquele que está na linha de frente, né? Que somos nós empregados, e a gente entende que a companhia pode fazer a sua parte em vários aspectos e fazer esses custos chegar num patamar mais aceitável e a gente não sofra tanto com essa asfixia que está ocorrendo conosco nas questões orçamentárias. Reunião com o secretário Levi. Então, nós tivemos essa reunião na semana passada e eu vou colocar a vocês, eu deixei ele perfeitamente à vontade para expor aquilo que ele pensava, qual era a perspectiva, qual era o pensamento dele em relação à CT, às atividades, qual é o pensamento, qual é a linha que ele seguiria e que nós retransmitiríamos isso aos empregados. E eu vou falar de 3 itens aqui que eu acho que traduzem tudo aquilo que nós estamos pedindo há muito tempo aqui na companhia. Ele falou em valorização dos empregados, motivação e honrar com os compromissos. E nós dissemos a ele o seguinte: pois muito bem, é isso que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo que sejamos mais valorizados, que os empregados motivados possam trazer um outro resultado para a administração, que foi o que ele falou, que o empregado motivado, ele sim traz o retorno que ele espera para uma série de coisas. E uma questão de honra para ele é exatamente a questão dos compromissos. E nós, nesse período, não tivemos nada disso. Eu falei, é justamente a pergunta que chegou há pouco aqui, por que há o tratamento diferente entre CT e SP-Trans? E ele disse que ele quer a unidade, ele quer que as duas empresas tenham o mesmo tratamento. Pois bem, só que aqui nós não estamos tendo este mesmo tratamento, e gostaríamos. E olha, não é pedir muito, é ter o mesmo tratamento, já vamos avançar em muitas coisas aqui, nas questões administrativas, nos recursos necessários, para que tenhamos boas instalações, para que os compromissos assumidos sejam honrados, a exemplo do PPR, que era de um acordo coletivo de 2019, que já havia sofrido questionamentos, né? Quando aprovamos uma Assembleia, tivemos que aprová-lo de novo numa outra, e nós, empregados, não temos culpa que a empresa, o governo, não colocou em prática um plano de participação nos resultados. Mas nada mais justo que tivéssemos recebido aquilo que é de direito nosso. E esse compromisso, ele não foi honrado aqui. Os empregados hoje se encontram num processo de desmotivação total. Temos que agradecer por estarmos empregados, sim. Por termos todos os nossos benefícios, sim. Temos que agradecer e muito. Porque hoje a gente só vê pessoas, empresas fechando, pessoas desempregadas. Logicamente, a gente tem que ser grato por isso. Mas não precisava muito para que a gente pudesse ser mais valorizado. Para que as pessoas tivessem um mínimo de reconhecimento. E é isso que nós esperamos, dissemos isso ao secretário Levi. Que as coisas possam ser e elas possam fluir desta forma, porque só assim esta empresa ela vai se sentir mais valorizada. Ela vai ter condições de realizar suas atividades, que com muito custo estão sendo feitas. Faz muita falta a mão de obra de 1.600 empregados em atividade presencial. Porque boa parte das nossas atividades, não só operacionais, até mesmo administrativas e técnicas, não tem como ser realizadas em teletrabalho ou à distância. Então, isso faz muita falta. E tivemos que se desdobrar para poder, inclusive, cumprir com as metas, com as diretrizes do governo. E a CT se debruçou e deu conta disso. Ela ajudou o governo numa série de ações que envolveu toda a companhia,
com as pessoas tendo que se desdobrar, com empregados que chegaram e que eu tenho conhecimento disso porque suspenderam a hora extra e foram lá e passaram o seu cartão e voltaram para terminar o serviço, porque era tudo para ontem. Então, nós realmente estamos esperando que essa valorização ela ocorra na prática, na realidade, que haja um olhar para o empregado, que tenhamos uma gestão voltada para nós. A empresa é política, faz parte da política. Mas nós temos que ser mais respeitados, porque nós não estamos sendo. O desgaste é enorme. Nós queremos trazer notícias de tudo, mas está difícil. E será que é tão difícil fazer isso? Fazer coisas que estão ao nosso alcance? Então nós pedimos a ele que isso realmente pudesse ocorrer. Vamos aguardar ainda aí algumas definições que vão ocorrer, né, dentro da estrutura da empresa. Esperamos que seja para melhor e que essas ações cheguem para nós, cheguem realmente, porque até o momento as coisas estão sendo feitas de forma pontual e nós estamos tendo muito trabalho aqui dentro da diretoria de representação, assim como as outras representações também estão atuando, para poder minimamente conseguir as coisas para os empregados. É muito importante essa posição, essa palavra que o secretário teve conosco. E esperamos que isso possa ter uma continuidade. Quando nós falamos a ele a respeito da vacina, nós temos conhecimento, lógico, que o Plano Nacional de Vacinação, ele inclui, ele prioriza alguns profissionais com toda a certeza da área de saúde, outros que estão na linha de frente mais direta com aqueles que estão com o Covid, que tem prioridade nessas ações. Mas nós estamos dentro de uma atividade essencial e gostaríamos também que houvesse um olhar em relação a essa situação. Até porque o Plano Nacional, ele inclui profissionais na área de transporte. E ficou a dúvida se nós estaríamos inseridos dentro desse processo. Se vocês olharem lá, nós mandamos aí nos grupos o plano de vacinação e lá algumas simulações que podem ser feitas, em que momento vai ocorrer a vacinação de determinadas pessoas. A mesma preocupação é a dele e que a prioridade será em atender a linha de frente. E o nosso time de mobilidade estará dentro disso. Então, com essa palavra, eu espero que dentro de uma política que envolve essa questão, não adianta a gente colocar coisas no papel, publicar, é uma coisa simples de se fazer. E eu não crio expectativas nos empregados sem mostrar um caminho, sem colocar uma situação que possa viabilizar algo para os empregados. Nós não estamos falando de vacina do Covid, uma coisa que todos estão esperando e com grande expectativa. Mas nós temos que criar as expectativas pautadas naquilo que pode ser realizado. E a diretoria de representação ela está seguindo neste caminho, para que todos possamos entrar dentro desse processo, dentro da política de governo, e ela possa viabilizar isso, até porque nós estamos aí dentro de uma atividade essencial e também na linha de frente, né? Não naquela totalmente de frente, como os profissionais da saúde, mas estamos muito expostos em diversas situações aqui no dia a dia, seja no nosso transporte, seja nas nossas atividades em campo, e é mais do que necessário que a gente possa ter algum olhar aí em relação a essa situação. Então, a reunião ela foi dentro desse objetivo, falamos da questão de PPR, do plano de saúde, de carreira, de uniforme, de motociclistas, do grupo de risco, de todos esses assuntos que nós conversamos aqui com vocês. Foi uma reunião de mais de 1 hora, muito importante para nós, e abre uma luz ali no fim do túnel, né? Para que as coisas possam fluir de uma forma diferente aqui na companhia, mesmo com todas as dificuldades. Nós precisamos se unir mais
Eu peço sempre união, vejo nas lives, às vezes, alguns comentários, algumas coisas das pessoas, umas atacando as outras. Somos um só. Nós temos que se unir com esse objetivo. Esperamos em breve ter o retorno aí do grupo de risco. E temos ainda várias reclamações de empregados que não usam máscara, né? Que não cumprem lá com um distanciamento, e aí fica difícil. Graças a Deus temos um protocolo, mas assim, temos cada um fazer a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, as situações podem ser mais minimizadas. Nós estamos fazendo a nossa aqui e trilhando esse caminho e contamos com o apoio de vocês. Eu vou ter que encerrar a nossa live por aqui, né? É uma live já de 1h16, e eu queria agradecer a vocês, pedir orações àqueles que estão aí hoje acamados por problemas de Covid, empregados que estão aí com outros problemas, eu não vou citar nome para não expor, mas é muito importante que agora a gente foque as situações. E eu queria encerrar com uma frase que o meu amigo Jones publicou esses dias no Facebook, do Mark Twain. Mark Twain. É mais fácil enganar pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. Então eu quero encerrar a minha live hoje com esta frase, para que vocês reflitam sobre isso e que a gente possa realmente poder respirar. Poder respirar agora, poder ter algum pensamento positivo sempre, porque ele sempre será muito bom para todos nós e estaremos juntos até o fim, podem ter certeza disso. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, espero que eu tenha esclarecido ao máximo aí as dúvidas, aquelas que eu não respondi, eu responderei todas aí do Facebook, e nós deixaremos no ar aí a nossa live. Então, muito obrigado a todos e até a próxima comunicação da Diretoria de Representação. Uma boa noite.